unção suave está pairando sobre este lugar. É uma unção que cura. É uma unção que sara. Eu não sei o que você veio fazer nessa noite, o que você veio pedir ao Senhor. Mas eu sei o que Deus pode fazer. Se pela fé, você abrir o seu coração. Nós precisamos conhecer mais da presença de Deus, mais do Espírito Santo, mais de como Ele se move entre nós. Você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Ele é santo. Ele é Deus. Ele foi enviado por Jesus, rogado ao Pai, e enviado por Jesus para ser o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Aleluia, Jesus. João capítulo 14, verso 15 em diante. Jesus, ele promete o Espírito Santo. E ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem. Vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês. E estará em vocês, dentro de vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Queria trazer a realidade nessa noite para você. O Espírito Santo dentro de nós. Ele não pode ser ouvido com os nossos ouvidos carnais, com os nossos sentimentos. Ainda que você possa sentir um arrepio, ainda que você possa sentir movido no seu corpo. Independente de você se mover na voz, debaixo da unção dEle. Mas se você crer, por fé, tudo é pela fé, amém, queridos? Nós somos salvos pela fé. E se nós crermos que Ele veio fazer morada dentro de nós, então nós não somos pegos desprevenidos. Existe algo da parte de Deus que nós precisamos estar atentos. Todos os dias Ele tem algo novo para nos contar.
algo novo para falar ao nosso coração. Amém, queridos? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim sois meus discípulos. Quero que você abra o livro de Marcos. Marcos capítulo 3. Aleluia. Três 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Aqueles que ele quis. Os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele. Você pode dizer comigo? Com ele. E os enviasse a pregar. Você pode dizer pregar. E tivessem autoridade. Você pode dizer autoridade. Para expulsar os demônios. É interessante que Jesus, nesse texto, ele traz uma realidade para nós hoje. Amém, queridos? Você que tem chegado nessa igreja há pouco tempo, você tem visto como nós estamos nos movendo para fora das quatro paredes. Todo final de semana tem pessoas sendo alcançadas pelo amor de Deus. Todos os finais de semana tem um lar de idosos que está recebendo do afeto, do calor, do abraço. Pessoas na rua, pessoas enfermas no postão. Evangelismos, tantas pessoas têm recebido. E nós vamos continuar, amém, queridos? Nós vamos prosseguir fazendo as boas obras pelas quais, para elas que nós fomos chamados, amém, queridos? Nós somos chamados para fazer as mesmas obras que Jesus. Só que esse texto, queridos, ele nos exorta, ele é um texto que nos ensina uma hierarquia para que nós possamos nos mover segundo o querer dele, amém? E esse texto, ele diz que primeiro, ele diz que Jesus escolheu, amém, queridos? Não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu a nós, amém? Para que a gente vá e dá fruto, e fruto que permaneça, amém? É isso que os textos estão falando, é isso que a Escritura Sagrada diz. E aí a palavra fala que primeiro Jesus chamou eles para que estivessem com ele. Amém, queridos? Nada do que nós possamos fazer fora das quatro paredes ou dentro das quatro paredes, se nós não estivermos primeiro com ele, na presença dele, aos pés dele, buscando dele, para nós mesmos, nos enchendo dele, nos curando, nos sarando, recebendo dele. Eu creio que você não vai ser tão efetivo lá fora, porque você pode se cansar no meio do caminho. Mas, querido, se nós permanecer na presença dele, se nós insistir e estar na presença, na comunhão com ele, buscando a ele através da sua palavra, através da oração, da adoração, queridos, nós precisamos crescer nisso.
Por isso que nós vamos iniciar os cultos nas terças-feiras à tarde, a partir do dia 8. E eu acredito, queridos, que muita coisa vai mudar a nossa realidade como igreja. Porque a oração, queridos, é a chave que destrava as portas dos céus. Você compreende? A oração é o nosso meio de conversar, de falar e ouvir o Pai. Amém? É na presença dEle. Então, quando nós estivermos com Ele, assentados aos pés dEle, na palavra nos enchendo de adoração por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, pela salvação, pelo dom da vida. Quando nós estivermos diante dEle, ministrando a Ele, por tudo aquilo que Ele é, então nós seremos abastecidos, completamente cheios, envolvidos com a glória dEle. Então nós podemos ir, amém? E brilhar a luz de Jesus, porque de fato, queridos, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo na vida de todo filho de Deus é o responsável por conduzir a toda a verdade. Você compreende que existe uma diferença? Lá fora, o Espírito Santo convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo vindouro. Mas aqui dentro, para nós, o Espírito Santo, ele é responsável por nos conduzir às verdades eternas. E o que eu estou proclamando nessa noite ao seu coração é uma verdade imutável, é uma verdade eterna, amém? Porque na eternidade, nós estaremos todos os dias diante dEle, o adorando por aquilo que Ele é. Beijando os pés dEle, adorando, contemplando a face dEle. Oh, você não se alegra com isso? Mas nós podemos começar aqui nessa terra. Devemos ser treinados aqui nessa terra a adorá-lo pela fé. Pela fé. Porque Ele um dia decidiu fazer uma aliança comigo e com você. Ele decidiu, queridos, Ele decidiu. A palavra fala que não foi nós que escolhemos a Ele. De fato, queridos, você pode dizer: eu decidi ir na igreja nessa noite, eu decidi ir à frente um dia e render a minha vida, entregar a minha vida a Jesus Cristo e confessá-lo como meu Senhor, chamá-lo para vir fazer morada em mim. Mas de fato, queridos, não foi você. De fato, Ele te atraiu com laços de amor. De fato, Ele te conhecia desde o ventre da sua mãe. De fato, Ele te entreteceu cada uma das suas juntas. A cor da tua pele, cada coisa, foi Ele que projetou. Só aí é motivo suficiente para nós adorarmos a Ele, nos prostrarmos diante dEle. Você pode fechar os seus olhos e com a imaginação que Ele te deu, imaginar você diante dEle, sem medo, sem culpa. Porque de fato Ele te fez justo. O sangue de Cristo te lavou, te purificou de todo o pecado. E você pode se achegar diante dEle
confiadamente e chamá-lo Abba Pai. Abba Pai. Abba Pai. Contemplar a sua glória no coração e nos olhos dele estão escritos todos os dias das nossas vidas. Quer conhecer os planos que ele tem para ti? Ouça o que ele tem para te dizer. Que ele tem planos de paz, de te fazer prosperar. E olhe, contemple a face dele pela fé. Não há nada oculto. Não há mais mistérios. Jesus Cristo, ele foi revelado. Oh. Papai. Talvez você não sabe o que é ouvir da sua boca. Os teus ouvidos talvez nunca ouviram a tua voz dizendo Pai. Mas essa noite eu quero dizer para você que você tem um Pai doce, amoroso, cuidadoso. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que ele saiba. De tão zeloso Pai que ele é. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Todos os dias, a cada manhã, a graça e a misericórdia se renovam. E ele está ali, aguardando o abrir dos seus olhos, o mover dos seus lábios. Ele quer ouvi-lo como um filho mimado. Chamá-lo de papai, papaizinho. A sua pregação, ela vai refletir aquilo que você fala ao seu Pai no secreto. A autoridade que você vai exercer sobre demônios, sobre doenças, sobre circunstâncias contrárias que chegam à sua vida, essa autoridade você recebe ao estar com Ele, diante dEle. Nenhum homem pode ungí-lo com autoridade. Nada substitui a unção que você recebe. É na presença dEle. Oh. Jesus, Ele sensível. Quando Ele andou na terra como homem, Ele viveu debaixo da unção do Espírito. Lembra quando ele foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista? Quando ele saiu da água,
O Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, pousou sobre ele. E ouviu-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E a partir daquele dia, Jesus, ele andou com uma unção sobre a vida dele. Ele andava em sensibilidade. Vários textos relatam que quando ele chegava perto das pessoas, ou pessoas chegavam para arguí-lo, para colocar ele numa saia justa, a palavra fala que ele era tão sensível, que ele sabia o que aquelas pessoas estavam pensando. Ele era tão sensível, que ele sabia as críticas que passavam na mente daquelas pessoas. E por outro lado também ele viu o coração totalmente rendido. Aquele coração que estava totalmente faminto da presença dele. Esse silêncio e esta fé, esse temor no seu coração, ele deseja todos os dias, todos os dias, todos os dias. A tua presença, a tua unção. Ele é real. 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 Você pode duvidar de qualquer coisa acerca de qualquer coisa dessa terra, mas não duvide da gloriosa presença dele. O dia se aproxima, queridos. O reino do Espírito, ele já veio. Amém? O reino está sobre nós e nós precisamos andar por sobre a terra, sabendo quem nós somos, brilhando a luz dele. Amém, queridos? Quando alguém morre, e você vai consolar as pessoas, os familiares, naquele lugar onde vão velar a pessoa. E você chega lá e um ambiente de silêncio. Muitas vezes é um ambiente de choro. E as pessoas ali naquele lugar, às vezes elas estão tão sensíveis. Porque tem um morto ali. E para que nós possamos andar em fé e andar pelo Espírito, nós precisamos morrer. Amém. Morrer para a nossa vontade, morrer para os feitos da nossa carne, morrer para a nossa vontade. Morrer para o corre-corre. E elevar os nossos olhos.
Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus, Ele não tem condenação para a sua vida. Deus não tem condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus tem perdão e restauração. Não deixe ninguém mais ferir o seu coração, de condenar, julgar. Não deixe. Não deixe. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, diz o Senhor, e eu darei descanso para a vossa alma. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz que nós devemos nos submeter a Deus. Nos submeter a Deus. Você quer abrir a sua Bíblia? Tiago capítulo 4. Vamos ler do versículo 6 em diante. Eu quero ler antes ainda. Vamos ler desde o versículo 1. Diz ali: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não as conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tem uma correção aqui. E Tiago diz no versículo 4, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lá no versículo 10 diz assim: humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Você sabe o que significa se humilhar? Se humilhar é reconhecer diante de Deus que você sozinho não pode. É reconhecer que você precisa dele todos os dias. Se humilhar é reconhecer os seus erros. Saber que Ele é bom e perdoador. Se humilhar é submeter-se a Deus. É você morrer para você mesmo, é você se despir de você mesmo, das suas vontades, do seu querer, é se colocar na presença dEle, é sentar diante dEle. E você reconhecê-lo: Pai, eu preciso de Ti. E quando nós fazemos isso,
Ele vem. Ele vem. Amém, queridos? Ele vem. Você crê que o Senhor pode fazer na sua vida? Você crê? Então você precisa corresponder à sua fé. A nossa fé, ela tem uma ação que corresponde. Deus não deseja que você tenha uma fé passiva. Eu vou esperar simplesmente. Mas Deus, Ele almeja que você faça algo. Amém? Com aquilo que Deus já te deu. Com a fé que Deus depositou no seu coração. Amém? Eu queria que você ficasse em pé. Você recebeu algo nessa noite da parte de Deus? Talvez para alguns foi escândalo. Alguns estranharam. Mas o Senhor, Ele se move como Ele quer. E eu obedeço. Eu não posso falar nada de mim mesma. Eu até escrevi, anotei 2, 3 palavras. Mas eu não consigo. Precisa ser aquilo que Ele deseja. Eu queria estar aqui ensinando talvez sobre justiça, sobre fé, sobre oração. Mas o Senhor me ungiu. E a unção é dele. E o Senhor te ungiu também. E você precisa crer. E eu nada posso fazer por sua vida se você não crer. Que Ele depositou dentro de você dons e talentos. Que Ele te chamou para fazer determinadas coisas que é só você que vai poder fazer. E talvez você não se encaixe, talvez você queira fugir. Mas eu vou dizer para você que você não vai conseguir se encaixar se você não obedecê-lo. Vai ficar sempre faltando algo. Parece que sempre tem algo faltando. Porque importa obedecer a Deus. Porque importa obedecer a Deus. Porque importa obedecer a Deus. Eu quero orar nessa noite. Eu gostaria que, se você crer, você precisa crer. Eu queria orar. Se você crer, você põe a mão no seu coração.